Boa noite. Exclusivo no Conexão Repórter de hoje, a história do homem que virou a face mais famosa da Operação Lava Jato, mas que também viveu de perto o outro lado da justiça. O Brasil o conhece por japonês da Federal. Quem é ele de fato? Em uma entrevista exclusiva, ele revela momentos de glória e também de angústia. Aqui, Roberto Cabrini. E esse é o Conexão Repórter de hoje. Curitiba, centro das operações da Lava Jato, que desvendou o maior esquema de corrupção da história brasileira. Curitiba é uma cidade tranquila, uma cidade limpa, o povo aqui também é muito bom. Só não gosto desse clima no inverno, que é muito frio, né? Final de tarde, uma volta pela capital paranaense. E o agente Newton Ishii, ou simplesmente o japonês da Federal, vai mostrando detalhes do trabalho que iria torná-lo símbolo da luta contra a organização criminosa que reunia uma longa lista de políticos, empresários, operadores financeiros, servidores públicos, funcionários empreiteiras. A ele também cabia cuidar da carceragem. Tinha contato direto com os presos. Presos poderosos. A Justiça Federal, nós já estamos aqui chegando. Você sabe que depois que me aposentei, é a primeira vez que eu venho para cá, né? Estou passando aqui na frente, onde trabalho do Moro, onde corre os processos da Lava Jato, né? Local das audiências também, dos presos. Isso aí é uma rotina por parte da escolta. Olha, eu nesse momento me sinto bastante emocionado porque é uma instituição que me acolheu, onde eu vivi a maior parte da minha vida, e me emociona ver. Agora sim, me dá saudade de poderia estar lá dentro. É muito legal, gratificante saber que eu passei muitos anos, né, representando essa gloriosa instituição. Pode tirar uma foto aí com o japonês? Tá, beleza, então. Você está de parabéns, cara. Fez um ótimo trabalho nesse tempo que você está trabalhando. Obrigado pelo apoio. Pena que você se aposentou, né? Pois é. Tá aí na ativa, empreendendo o restante que tá solto aí. Vai ter os colegas lá que vão fazer isso. Poxa, cara, é legal pra caramba, sabe? Essa saída que a gente dá na rua, a gente volta pra casa de alma lavada, assim, sabe? Muito legal mesmo. Como é que você define seus 43 anos de Polícia Federal? Olha, a polícia é um sacerdócio. Então, eu não vi realmente meu primeiro filho, crescer. Quem educou, quem cuidou dele foi a minha falecida esposa. Porque você respira, você vive polícia 24 horas. Eu trabalhei em 2 fronteiras e você não tem tempo para curtir a sua família, sabe? Mas mesmo assim eu achei que valeu a pena e eu cumpri durante todos esses anos a minha obrigação, o meu dever, total profissionalismo, e não me arrependo. Hoje, se você perguntar, eu voltaria a ser um policial federal novamente. Faria tudo novamente? Faria tudo novamente, com o maior orgulho. Como é que era para o senhor participar desses momentos historicamente tão relevantes? Eu nunca deixei me abater por situações, seja ela na prisão, por exemplo, de um traficante de 100 quilos de maconha, por exemplo, ou de 1 tonelada. Você se sente com o dever cumprido. Mas, inicialmente, Cabrini, eu não tinha ideia de quem eram essas pessoas presas, o poderio econômico, financeiro que elas tinham. O PIB brasileiro estava sob nossa responsabilidade aqui em Curitiba. Quando é que o senhor percebeu que estava ficando muito popular?
Você fez uma pergunta certa que até hoje eu não tinha pensado, mas que me veio à cabeça agora. Em Curitiba é muito difícil você dirigir uma viatura policial. Você liga a sirene, você ligava a sirene, os motoristas não se incomodavam, ficavam parados e não saíam da frente. Depois da Operação Lava Jato, você ligava a sirene, os motoristas já começavam a abrir para você passar. O que aconteceu? Eu comecei a perceber que quando eu estava na viatura passando, as pessoas na rua aplaudiam e gritavam, japonês da Federal, tal, e aplaudiam, sabe? Não só a mim, mas a equipe toda. Aí nesse momento que você começa a falar, pô, o cara gritou japonês da Federal. Né? E começou a pegar isso? Aí pegou. Então, isso causou algum tipo de ciúmes? Esse reconhecimento tão grande? É normal do ser humano, né, Cabrini? É normal do ser humano. Do tipo? Porque que o Newton é que está aparecendo e eu notava no olhar da pessoa que não era do agrado dele. Hoje, aos 62 anos, aposentado da PF, o policial que chegou a chefe do Núcleo de Operações da Polícia Federal do Paraná vive nesse prédio, em um bairro de classe média de Curitiba, em um pequeno apartamento. 10 horas da manhã de uma quinta-feira, esse é o apartamento. Bom dia, agente Newton. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Posso entrar? Por favor. Com licença, dá licença. Essa é a sua fortaleza. Essa é a minha fortaleza, meu esconderijo. Conquistada com 43 anos de Polícia Federal. O conforto do apartamento, do imóvel, né? Mas o imóvel não é meu. Não é seu? Não é meu. Eu pago aluguel, é um apartamento da família, então eu tenho... Lógico que eu não pago o preço do mercado, né? Em que condições você vive hoje? Vivo bem. Fez um pé de meia? Não. Por quê? Não deu, né, Cabrini? Não deu, não. Eu cheguei num período que eu tive também gastos com doenças da minha esposa. Receptivo, mostra seu refúgio. Isso aqui é o Zeca e essa é a Malu. Né, Malu? É ou não é? Você é um cara carinhoso? Bastante. Disciplinado? Sim. Até um pouco chato, né? Então, por quê? Mas tô tentando melhorar. Sonhador ou realista? Uma mistura de ambos. Como pisciano, sou sonhador, né? Mas bastante pé no chão hoje. Vive aqui com a filha Jordana, de 27 anos. O que ela significa para você? É a minha vida, né? É a minha vida. Me preocupa bastante. Para quem... Né? A minha esposa se foi, meu filho se foi, então eu fico super preocupado cada vez que ela sai. Eu sou até chato nisso, porque... Mas tudo isso é preocupação, né? Um pai protetor. Pai protetor. Bastante ciumento. Qual o ensinamento que ele te passou? Família é a base de tudo. Sempre, né? Eles ficaram mais unidos do que nunca. Tem um ao outro. Como é que você resume em poucas palavras a vida do seu pai? Eu acho que meu pai, ele é um guerreiro. Ele é uma pessoa que passou por tanta coisa, sempre de cabeça erguida, sabe? É a minha vida. O que te chama mais atenção? A humildade dele. Tem um coração muito bom. É muito bom. Sempre que pode, tá ajudando alguém, tá... Te amo. Te amo. Eu, graças a Deus, tive filhos lindos. Viveram tempos difíceis. A mulher do agente e mãe da jovem morreu em 2009, vítima de infarto e profunda depressão, causada pela morte do outro filho do casal, Eduardo, que se suicidou 2 anos antes, aos 27 anos. Meu falecido filho e minha falecida esposa. E mais eu e minha filha, que a gente formava uma família maravilhosa. O que vem à cabeça quando você vê essas fotos?
Saudade, amor que a gente sente. Até hoje é difícil explicar, né? Sou católico, mas acredito muito em espiritismo, né? A parte da Allan Kardec, kardecista. Foi o que me ajudou também na época a entender muitas coisas, né? Eu acho que isso é importante. Eu nunca, apesar da morte dele, foi uma morte bastante trágica, ele que escolheu tomar essa decisão, mas nunca questionei a ele nem a Deus o porquê. Qual é a principal característica da Maria de Fátima? Uma pessoa especial, em todos os sentidos. Você foi muito apaixonado por ela? Foi. Até hoje é? Ela me conhecia mais do que eu próprio, sabe? A mim próprio. Quando a minha esposa faleceu também, até minha filha me fez a pergunta na porta do hospital, quando a gente soube que ela tinha falecido. Se Deus existia, né? Eu não respondi na hora para ela, porque naquele momento era muito difícil eu responder. E hoje você tem resposta? Eu tive a resposta no velório. Qual foi? A resposta era que nós éramos privilegiados por Deus ter dado a Fátima, né? Para nós podermos conviver durante todos esses anos. Foi um presente de Deus. Ela não chegou a ver o seu reconhecimento da população. Isso doeu um pouco. E segunda-feira agora faz 9 anos que ela faleceu. Você gostaria muito que ela tivesse visto isso? Ela está vendo. Você crê nisso? Ela está vendo. A depressão do rapaz tinha se acentuado quando o pai foi preso em flagrante pela própria corporação. Aconteceu em 2003. Ele foi acusado de envolvimento em facilitação de contrabando em Foz do Iguaçu, onde servia a PF desde 94. O que aconteceu em Foz do Iguaçu afetou muito o Eduardo? Ele ficou muito revoltado com isso? Sim, afetou, mas graças a Deus, naquela época ele estava com uma oficina mecânica de lanternagem e ele ficou muito ocupado e então aquilo também deixou ele se distrair um pouco, né? Então, quando ele faleceu, ele estava esperando a documentação dele para retornar ao Japão, né? Que estava depressivo. A gente não sabia, mas ele estava. Por quê? O que causava tanta ansiedade? Ele ter que largar a filha no Brasil novamente e ir para o Japão. Porque a vida lá, o trabalho não é fácil. O que ele achava do seu trabalho? Ele gostava. Ele gostava, tanto é que ele quis ser policial federal e eu que não deixei, né? Ele queria ser também, mas eu não deixei porque ele ficava imaginando ele saindo numa operação e eu com o meu carro atrás dando cobertura, alguma coisa assim, sabe, preocupado. Aí você vê, meu filho faleceu. Se 12 anos depois do nascimento dele não tivesse a nossa filha. Você enxerga Deus nisso? O meu filho faleceu, deixou uma semente, minha neta, que na época, poxa, por que você foi ter uma filha agora? Não podia esperar. Por isso que eu digo que Deus é bom, ele fecha uma porta, mas abre outras várias, né? Então ele nunca te deixa, ele sempre está lá para te confortar de uma certa maneira. A Operação Sucuri da Polícia Federal apontou na época envolvimento de 23 agentes, 7 técnicos da Receita Federal e 3 policiais rodoviários federais, que, segundo a investigação, acobertavam a entrada de contrabando na explosiva fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. O agente da PF ficou preso durante 4 meses. Era o começo do calvário do agente. Segundo a acusação, o senhor facilitaria contrabando em Foz do Iguaçu. Eu só queria que eles provassem, ou queria que alguém se dispusesse a sentar e ler o processo. Por que o senhor foi condenado por contrabando, por facilitação? Eu fui condenado sem provas, sem prisão em flagrante, sem mandado de prisão. Um processo longo que voltou quando parecia quase extinto. Newton Ishii tinha chegado a se aposentar
para depois ser reintegrado e receber as mais nobres missões durante a Operação Lava Jato. Como é que o Ministério Público conseguiu sua condenação? Essa é a pergunta que eu faço. O que eles dizem na acusação? Formação de quadrilha e facilitação de contrabando. Como é que pode ser uma quadrilha se a escala quem fazia era a própria administração? E segundo a denúncia, quem pagaria a propina? São pessoas que queriam passar mercadorias. Que pessoas, segundo a denúncia? Não tem? Qual a verdade sobre isso? Não adianta eu falar para você que eu sou inocente. Só queria que você respondesse para mim. É plausível eu receber propina e meu filho ter que ir pro Japão trabalhar, Cabrini? Conheceu a honraria do reconhecimento. Tudo por um Brasil melhor. E depois, o outro lado. Como é que foi a sua prisão? Eu fui trabalhar. O colega pediu para acompanhasse ele até a delegacia. Como é que o senhor reagiu? Lógico, você leva um susto, né? Isso depois de ter prendido tantas pessoas acusadas de corrupção. De corrupção, de contrabando, de tráfico. Aí o senhor foi colocado do outro lado do balcão. Em 8 de junho de 2016, Newton Enchi foi preso após ter sido condenado a 4 anos e 2 meses de prisão, além de perda do cargo público. O senhor viveu durante muitos anos sob esse pesadelo, sob essa ameaça. O senhor achava que podia ser condenado? Eu não acreditava, não. O que te dava a segurança de que não seria condenado? Pelas acusações? Pelas provas apresentadas? Sim. E como é que foi o dia que o senhor recebeu a notícia que tinha sido condenado? Péssimo. Sucessivas decisões da Justiça foram mudando sua condição. Ficou 2 meses sendo monitorado com o uso de tornozeleira eletrônica. Para o senhor havia algo por trás? Sempre houve. O que exatamente? Eu não posso provar, então não posso dizer, né, Gabriel? Desmoralizar os agentes? Sim, desmoralizar a própria Operação Lava Jato. Levar descrédito. Para o senhor foi um plano? Não só isso, como outros que houveram, né? Se o senhor não tivesse se tornado a face da Lava Jato, o senhor não teria sido condenado? Eu acredito que não. Você está convencido disso? Sim. O senhor pagou o preço do sucesso da Operação Lava Jato? Sim. Foi reintegrado à PF, ainda monitorado. Quer dizer, como é que alguém que foi acusado de facilitação de contrabando é escalado para prisões muito importantes? E conviver com esses caras cheios da grana. Se eu era corrupto, se eu ganhava propina, vou me jogar lá na boca do leão? Até que nesse ano decidiu se aposentar definitivamente. Os olhos do agente fazem uma viagem no tempo. Não há como não lembrar da época de execução de missões sensíveis. Eu considero delicadas essa parte de custódia, essa parte de escolta. Eu acho importantíssimo o trabalho dos nossos colegas que fazem análise, que investigam. Isso é essencial, porque se não fosse isso, nós não teríamos quem prender, quem escoltar. Que tipo de postura o senhor tinha diante dessas pessoas tão poderosas? A minha postura com essas pessoas poderosas ou não é sempre a mesma, com bastante tratamento, com bastante dignidade, humanidade, com respeito ao ser humano. Eu não posso tratar, por exemplo, o Marcelo Debrecht de uma maneira e o senhor José da Silva de outra. O que chamou sua atenção em Marcelo Debrecht? No início, eu estranhei muito que ele era muito quieto. Ele não participava de nada dentro da custódia. A pessoa que você perguntava alguma coisa, ele respondia sim ou não. E isso não era só conosco, perante outros presos também. E nesses quase 3 anos que ele ficou preso, ele mudou bastante. O que chamou mais sua atenção? Me chamou a atenção, por exemplo, quando da prisão de pessoas mais humildes, ele dava o vestuário dele para a pessoa, coberta também. Todo mundo muda, Cabrini. Todo mundo muda, todo mundo entra lá. Eu não sei
a vida anterior dessas pessoas, mas a gente começa a ver que eles começam a dar muito valor à família. Eu acredito que não davam tanto valor à família como antes da prisão. Além das célebres prisões, o Japonesa Federal escoltava presos para o Instituto Médico Legal, para o Complexo Médico Penal, para as CPIs, para as audiências. Quem foi o primeiro que o senhor prendeu? Eu participei do Severo, Nestor Severo. Como foi a prisão de Nestor Severo? Eu fui designado para ir ao Rio de Janeiro, aguardar o voo dele que vinha de Londres. E nós eu e a minha equipe chegamos no Rio de manhã, bem cedo. E ficamos também aguardando a confirmação do embarque dele. Porque ele estava marcada a passagem, mas não sabíamos se ele ia embarcar ou não. Após a confirmação do embarque, providenciamos com a equipe do Rio as buscas e apreensões dos diversos imóveis que ele tinha lá. Uma coisa é ser um político ou um empresário muito poderoso, a outra é ser fragilizado diante de uma prisão. Principalmente, Cabrini, no início, quando eles eram presos, todos acreditavam que em 3, 5 dias eles iriam para a rua. Tinham quase certeza disso? Quase certeza, tanto que na prisão do Nestor Severo, logo após a prisão, apareceu o advogado no aeroporto, o advogado Nestor Severo, e na minha frente ele falou: olha, fique tranquilo, Nestor, que amanhã estou indo para Porto Alegre e depois da manhã você estará solto. Havia uma arrogância? Não. Uma certeza de impunidade? Ah, sim. Dá para sentir isso? Dá para sentir. O que dá para sentir exatamente? Dá para sentir que eles estavam lá de passagem. É o que eles acreditavam? É o que eles acreditavam. Então a única coisa que eles aceitavam assim, no momento, seria uma roupa para aqueles dias e nada mais que eles calculassem que fosse ficar mais tempo. Uma curta passagem? Uma curta passagem. Aí você via que a ficha começava a cair depois do 10º dia, 15 dias, aí você começava a ver que a ficha começava a cair, que os semblantes deles modificavam bastante. Então como é que o senhor sentia isso? Eles sentiam porque muitos foram presos, por exemplo, com uma prisão temporária de 5 dias. Então eles ficavam contando os dias e calculando: na terça-feira a gente sai. O senhor ouvia esse comentário? A gente ouvia até esses comentários. A chegada do agente provocava medo a figuras antes intocáveis. O senhor era o primeiro rosto que esses acusados de corrupção viam. Exato. Que tipo de recepção o senhor tinha? Eu chegava até a escada da nossa aeronave e antes de eu falar alguma coisa ele já me cumprimentava. Boa tarde, boa noite, seu Nilton. E só pedia para que ele não falasse, não conversasse e sentasse na viatura e permanecesse escalado até o transporte à superintendência. O senhor recebeu muitos pedidos inusitados? Não. Alguma oferta de propina? Não. Alguém chegou a oferecer dinheiro para o senhor para não ser preso? Não. E tampouco na custódia ofereceram algum tipo de vantagem para que você favorecesse a entrada de comida ou sei lá o que, alguma coisa assim. Nunca. Na carceragem você esteve com todo mundo? Sim. Por exemplo? José, Paulo Roberto, Léo Pinheiro, Dirceu, Palocci, Pacari, o André Vargas, Marcelo Debrecht, Léo Pinheiro e todos, né, praticamente. Você sentia quando alguém estava prestes a fazer uma delação premiada? Emocionalmente, psicologicamente? Sim. Como? As pessoas começavam primeiro a se isolar dos demais. Conversar muito com advogados, se isolar dos demais presos. Era um indício de que vinha uma delação. Ou pelo menos estava sendo considerada. Sim. Porque nesse meio, delação é também traição. No início, eles até consideravam isso, sabe? Mas depois eles também começaram a ver que, com provas também, pesaria muito mais a nossa denúncia, sabe? Existe união entre corruptos? Deve haver, né?
Havia momentos de desespero, de choro entre eles? Eu nunca vi uma briga lá dentro, ou discussão entre eles. Isso que eu achei impressionante, sabe? Como é que era? Sempre de cordialidade, respeito um com o outro. É a hora do balanço da vida de alguém que conheceu os extremos da existência. Muitos desafios. Bastante. Mas a vida é um desafio, né? A vida é um desafio. Os momentos de glória compensaram toda essa tristeza? Tudo que você passou? A questão não é compensar, sabe? Eu acho que você tem que aproveitar os momentos felizes. E aqueles momentos não felizes, você tem que aprender com elas, né? Aprender com eles. Tirar proveito desses momentos para que você se fortaleça, né? Que você acabe tornando uma pessoa melhor, sem revolta, sem nada, sem mágoa. Você tem se sentido deprimido? Não. Não. Você encarou tudo isso com naturalidade? Sim. A perda da sua esposa, do seu filho, Sim, é lógico. a prisão, tudo isso foi encarado com naturalidade? Eu tomo um remédio antidepressivo desde o falecimento da minha esposa. É lógico que em datas especiais a gente sempre sente aquela saudade enorme. Pelo que me parece, você é daquelas pessoas que aceitam o que te acontece sem questionamento. Sim. Eu tenho que passar, só eu vou passar. Uma resiliência. Exatamente. Newton Eschi é um homem sereno, sempre descrito pela postura tranquila, desprovida de qualquer arrogância. Você está feliz? Sim, estou feliz. Estou com a minha filha e ela está animada, está estudando. O japonesa federal guarda as lembranças dos momentos mais doces, de autêntica aclamação. Com muito carinho. Esse aqui eu ganhei de uma criança, sabe, de 12 anos, para um policial super especial. Como é que você recebe? Nossa Senhora, olha, 12 anos. Na hora a gente fica emocionado, sabe? É uma responsabilidade. É uma responsabilidade enorme. Isso aqui é o momento máximo do carinho, né? Milhares de pessoas saíram dessa forma, brincaram dessa forma no carnaval. Afinal, parece contigo ou não? Não. Não? Foi mais bonito. Eu gostei dessa aqui, ó. Essa eu gostei. Essa... Por quê? Não sei, eu acho que essa ficou bem legal, sabe? Estilosa. Tá escrito nessa camiseta? Ai, meu Deus, me dei mal. O japonês da Federal me encontrou no carnaval. Ficou essa imagem, né? Quem corromper, quem se deixar corromper, vai ser encontrado por você. Agora pelos colegas. No quarto silencioso do hotel, o agente aceita falar sobre tudo. O Brasil conhece o senhor com esses óculos escuros. Sim. Posso ver seus olhos? Opa, pois não. Primeiro, Cabrini, eu comecei a usar esse óculos escuro. Primeiro também que é muito importante para você, policial, estar com óculos escuro e para que os outros não percebam para onde você está olhando. E também, no momento, na ocasião, eu fiz uma cirurgia de pálpebra porque estava atrapalhando minha visão. É uma imagem que se popularizou dessa forma. Exato. Que tipo de imagem o senhor projeta? Uma imagem de uma luta contra a corrupção. O rigor da lei. O rigor da lei, onde todo mundo acreditava que só pobre iria preso. Porque quando tinha uma prisão importante, tinha que ser o senhor? A própria equipe, entendeu, Cabrini? A própria equipe que nós tínhamos, que nós tínhamos que ir lá para fazer essa condução. Eram quantas pessoas? Variava de 10 a 15 pessoas. E aquele uniforme preto, por exemplo, nós é que adotamos esse padrão. Porque no início, por exemplo, você vai numa audiência ou você vai numa escolta, você vai numa diligência, você não sabia quem era o criminoso e quem era policial. Calça jeans, camiseta amarela, calça jeans desbotada. Nesse caso foi diferente. Com o passar do tempo, começamos a adotar esse padrão.
Quem adotou isso? Quem teve a ideia? Eu tive a ideia de fazer essa com o apoio dos colegas, né? Por quê? Porque nós tínhamos que tirar do bolso para comprar. O senhor tirava do bolso? Nós tirávamos. Como é que era essa imagem? Como é que o senhor descrevia? Olha, Gabriel, muita gente fala, poxa, você só sai sério nas imagens dos jornais, da televisão, mas não é. Você, no momento você não percebe. Por quê? Porque você tem que estar atento, você tem que estar concentrado naquele seu trabalho. Você está olhando para o preso, você está olhando para os lados, você está olhando para as janelas dos edifícios, você está olhando os colegas, você está vendo quem está perto, quem não está. O mesmo procedimento, por exemplo, da mão para trás e a cabeça baixa. Isso não é uma maneira de humilhar a pessoa. A mão para trás por quê? A pessoa andando esbarra na arma do colega, o colega vai pensar que é uma tentativa de pegar a arma. Era um momento de muita responsabilidade. Então e tudo isso era conversado com eles mesmos. Com quem? Com os presos. Porque da mão para trás e da cabeça baixa. Tanto é que no início todo mundo achava que eles estavam algemados. Eles não estavam algemados? Não. Em todas as diligências que eu participei do pessoal da Lava Jato, ninguém foi algemado. Nenhum preso foi algemado? Não, nenhum. Houve o caso agora do Cabral, mas eu já estava aposentado. Já te falaram alguma vez, você sabe com quem você está falando? Não. Dos altos e dos baixos da vida. Com tudo que eu passei, eu aprendi a perdoar. A melhor coisa é você perdoar. Eu vejo que o senhor se emociona. Sim. Dos autógrafos e fotos, a sua condenação. E suspeita de vender informações secretas. Agente Newton, o senhor chegou a ser acusado de ser vazador de informações da Operação Lava Jato. O senhor tem consciência disso? Isso acontecia? Qual a história não contada sobre a Lava Jato? O Brasil não sabe que nós temos excelentes profissionais dentro da Polícia Federal, apartidários, por mais que queiram manchar a imagem de nossos policiais, dizendo que são anti-PT, ou que são PSDB, ou que são anti-PSDB. Eu nunca vi isso. Nunca vi isso. Isso incomoda? Incomoda porque a gente sabe que não tem. Na realidade, Cabrini, por mais que eu tente falar, as pessoas possam não acreditar, mas não tem. Não tem. O que é investigado é todas as pessoas que cometeram crime de lavagem de dinheiro, de corrupção, independentemente de partido. Dos autógrafos e fotos, a sua condenação e suspeita de vender informações secretas. Agente Newton, o senhor chegou a ser acusado de ser vazador de informações da Operação Lava Jato. O senhor tem consciência disso? Isso acontecia? Houve uma denúncia que eu vazei. Foi aberto inquérito. Ficou comprovado que nada disso ocorreu e que 2 advogados foram indiciados por causa disso. Em um áudio que provocou a prisão do senador Delcídio do Amaral em 2015, um advogado e o filho do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, afirmam que um agente da Polícia Federal vendia informações classificadas. Está acertado isso. Não tendo delação. Ficaria acertado isso. Não tendo delação. Tá? E se houvesse delação, ele também excluiria. E aí a gente encaminha as coisas conforme combinado. Ver como é que vai ser a operação, que jeito, contratualmente, aquilo tudo que eu conversei com você. Bernardo, esse é o compromisso para assumir. E nós vamos honrar. Na conversa, o agente é chamado de japonês bonzinho. Como é que o senhor explica tudo isso? É porque as pessoas confundem educação de você ser bonzinho. Se você é educado, você é bonzinho. Você tem que ser ignorante para você não ser bonzinho. Por que o senhor foi citado nesse áudio? Qual a sua explicação para isso? É que você... Aí no documento não consta por que foi citado. E não consta também do e-mail que o Bernardo mandou
para mim através da advogada dele. Não chegou a mandar para mim. Ela falou que ia mandar para mim. Eu pedi para mandar para minha chefia. Eu não queria saber o teor desse e-mail. Lá ele explica o porquê que ele fez isso. Era um plano que ele tinha para poder gravar o Delcídio. E meu nome veio e ele falou. Por que o seu nome apareceu na sua visão? Porque era uma pessoa conhecida, né? É aí que eu digo, era uma pessoa conhecida. Ele se desculpou, ele falou que era para pôr no lugar dele, estando um pai preso. O que o senhor gostaria que as pessoas soubessem sobre a sua participação em tudo isso? Na Operação Lava Jato? Procurei cumprir o máximo possível da minha obrigação, Cabrini. Eu sempre trabalhei na polícia como trabalhei agora. Só que agora deu mais repercussão. Só isso. Se o senhor pudesse voltar no tempo, o senhor teria participado da Operação Lava Jato? Tudo, novamente. Mesmo o senhor tendo atribuído a participação na Lava Jato a sua condenação por facilitação de contrabando? Sim, com certeza. Valeu a pena? Valeu. Com certeza valeu a pena. O que a Lava Jato ainda vai mostrar? Muita coisa. Por exemplo? É muita gente ainda que vai ser preso. Muita gente poderosa. Muita gente poderosa. Isso é certeza. Independente de partido, de idealismo, se cometeu algum tipo de corrupção, pode ter certeza que a gente vai ser preso. Havia escuta dentro da cela de Alberto Youssef? Ouve-se falar muito. Eu não posso lhe dizer, porque nesse período a custódia não era a minha responsabilidade. Então, isso que eu ia até comentar contigo é justamente sobre essas falsas notícias. Quando o Youssef passou mal, ele teve problema cardíaco, ele foi internado no hospital. Na primeira noite, eu fiquei lá. Saiu na televisão. Alberto Youssef é envenenado e é internado e falece no hospital. Qual foi a verdade? Eu estava do lado dele. E ele vivo. Eu perguntei, Youssef, quando é que vai ser seu velório? Eu falei, o que é isso que você está falando? Falei, olha na televisão. Aí começou a chegar os telefonemas. O chefe ligando, Nilton, o que aconteceu com o Youssef? Não aconteceu nada. Não, mas tá saindo na imprensa que ele faleceu, morreu envenenado. Eu falei, não, ele tá aqui, tá bem. Em algum momento houve algum tipo de tortura física ou psicológica? Não. Por quê? Primeiro que é crime. É crime. Qualquer tipo de tortura. Então, isso dentro da polícia... Nunca se considerou isso? Não. Para se conseguir informação? Não, porque, Cabrini, as provas eram robustas. E havia as delações? E havia as delações. Na maior parte do tempo, Nilton Ishii, o japonês da Federal, procura viver uma vida mais pacata e discreta. Nos dias em que estive com ele, Nilton se sentia um tanto enfermo, um tanto cansado. Outras vezes, entretanto, ele se anima. Impressiona muito os eventos que o senhor viveu. De glória, de humilhação, de dor. O senhor já viveu de tudo. Como é que o senhor descreve a história da sua vida? Sou feliz. Hoje sou feliz. O senhor diz isso com uma voz embargada. Sim. O que o senhor está pensando? Em tudo que eu passei e o que eu sou hoje. Tenho saúde, minha filha está bem, minha mãe está bem, meus irmãos estão bem. Como é que o senhor consegue se segurar tendo vivido tudo isso? Deus. Assediado por admiradores, decidiu se filiar ao pequeno partido Patriota, do qual assumiu a presidência no estado do Paraná. O que o senhor pretende? Eu pretendo apoiar alguns candidatos que eu vejo que querem realmente mudar a cara desse país. Não vou ser candidato, não tenho pretensão para isso, mas apoiar aqueles que eu acho que merecem. O senhor não tem nem um pouco de saudades da Polícia Federal? Eu tenho saudade dos amigos que eu fiz.
do ambiente. Agora, quanto ao trabalho, já passou da minha época, é muito estressante, muito cansativo. A Polícia Federal nunca foi tão reconhecida quanto agora. Sim. Como é que o senhor vê isso? Historicamente, nunca houve tantas prisões nessa parte de corrupção. Isso é inédito no país. O senhor vê o Brasil hoje menos corrupto? Primeiro, eu acho que está menos corrupto. Mas nós temos que mudar também a cultura do povo. Enquanto tivermos pessoas que votam num candidato por causa de uma cesta básica ou por um valor pecuniário, vai ser difícil a gente conseguir um país melhor. Vamos melhorar, sim. Temos que acabar com esse jeitinho brasileiro, essa coisa de querer levar vantagem. É muito fácil a gente criticar o político que está roubando, ou o empreiteiro, ou empresários. Mas ele não está cumprindo a parte dele. Como é que o senhor viu a prisão do presidente Lula? Normal. As pessoas não acreditam, mas isso era questão da justiça decidir ele ser preso. Eu nunca festejei a prisão de ninguém. Ele também prepara um livro sobre sua trajetória. O que nós podemos esperar desse livro? Olha, conta muito também dos bastidores da Lava Jato, como na minha vida pessoal, né, superação, fatos interessantes, pitorescos. Eu acho que vale a pena você ler. Pensa em visitar o Japão, terra de seus pais, para levar a filha. E no mais, cuida dos cachorros, sem saudades dos tempos de agente. O senhor tinha consciência da importância dessas operações? Sim. O quanto isso iria repercutir? Sim. Sabia que era um momento que ia pertencer à história? Exatamente. É um orgulho, um presente de Deus. O maior respeito que eu tenho por essas pessoas, por essa instituição que me deu orgulho, me dá orgulho, sabe, Cabrini? Eu vejo que o senhor se emociona. Sim. Tem orgulho, mas tem mágoa aí dentro. Não. Eu aprendi que mágoa só faz mal pra gente. Com tudo que eu passei, eu aprendi a perdoar. A melhor coisa é você perdoar. Agente Newton Ishii, muito obrigado por essa entrevista. Eu que agradeço, Cabrini.